Olá, caros colegas, estamos de volta para mais um vídeo, desta vez a respeito de personal pronouns, pronomes pessoais em inglês. É um assunto bastante agradável, será bem interessante essa nossa aula de hoje. Fique atento. Vamos iniciar fazendo uma observação importante. Quando nós estudamos pronomes pessoais, precisamos ter certeza de que entendemos a função de sujeito e de objeto desses pronomes no enunciado. Por isso, nós vamos dar alguns exemplos em português e logo depois continuaremos com o inglês. Primeiro, eu vi você no cinema. Nós já aprendemos na escola várias vezes, os professores sempre dizem, para saber quem é o sujeito, para saber quem é o objeto, pergunte ao verbo. Então é simples, conforme identificado aí na tela, eu vi você no cinema, quem viu? Eu, portanto sujeito. Eu vi quem? Você, objeto. A mesma ocorrência se dá no próximo enunciado. Nós a vimos no cinema. Nós é o sujeito. A, referindo-se a ela, é o objeto. Neste caso, o pronome pessoal referente a ela, a, está antes do verbo. Isso é comum em português, o caso que nós chamamos de próclise. No próximo caso, dá-se o mesmo. Você é o sujeito, deu a bicicleta a quem? A mim. Você me deu. Este me também está antecedendo o verbo por causa da aplicação da colocação proclítica do pronome pessoal oblíquo. Mas não vamos nos preocupar muito com essa terminologia, porque em inglês algo bastante agradável é que o pronome objeto virá normalmente depois do verbo, não antes ou depois como em português. Veja a tabela a seguir. Pronomes pessoais. Temos aqui uma coluna geral com o nome de caso reto, os pronomes pessoais do caso reto em português, com função de sujeito, os pronomes pessoais do caso oblíquo, com função de objeto. Lembrando que em português nós temos o caso oblíquo átono e tônico. Em inglês, apenas esta função de objeto corresponde às duas categorias do português. Na coluna pronomes sujeito, nós temos aqui o famoso eu, I. Então fica bastante fácil saber que este é o sujeito. O pronome correspondente a ele como objeto, me, é fácil de lembrar porque se parece até mesmo com um deles em português. Então, I, me. Na segunda pessoa, nós temos aqui you. Observe que corresponde à mesma do plural aqui. Então, para facilitar sua memorização, lembre-se da frase I love you. You será aqui o pronome sujeito, tanto quanto pronome objeto, para singular ou para plural na segunda pessoa. Quando se trata do ele, he, como pronome sujeito, como pronome objeto ele passa a ser him. Para você se lembrar, lembre-se da palavra homem. Risque as letras intermediárias e você terá HM. Só para lembrar, him, começa com H, termina com M, é o pronome objeto para ele, homem. No pronome objeto para ela, her, sendo ela o sujeito she, alguns alunos às vezes ficam confusos. Mas o pronome he, ele, se parece com o pronome objeto her. Então, para não confundir, lembre-se, ela se refere a mulher. Pega a palavra mulher, corta as três primeiras letras, restam her, ela, dela. Então, nesse caso, fica mais fácil de lembrar. O pronome it, que é tanto masculino quanto feminino, ou no caso o pronome neutro, para coisas, nomes de lugares, animais. Então, e além disso, nós veremos que será usado também para verbos impessoais em português. Então, nesse caso é fácil de lembrar, porque eles são idênticos, tanto como pronome sujeito, quanto como pronome objeto. We, pronome sujeito, nós. Us, pronome objeto, nos. You já vimos que é igual ao singular. They, eles ou elas como pronome sujeito. Them, apenas trocando o Y por M para se tornar pronome objeto. Vamos praticar um pouquinho? Exemplo. Aquele que nós demos lá no início. Eu vi você no cinema. I saw you at the cinema. Simples, não? Próximo exemplo. Nós a vimos no cinema. We saw her at the cinema. Simples.
Você me deu a bicicleta. You gave me the bicycle. Note que, nesses dois exemplos, o pronome objeto me, her, apareceram depois do verbo, como eu havia dito. É apenas o uso enclítico. Em inglês, o pronome objeto vem sempre depois do verbo. Não ocorre essa variação como em português, de ênclise ou próclise. Agora, alguns lembretes importantes sobre os pronomes pessoais. Em português, nós temos muitos casos de oração sem sujeito, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Em inglês, não se admite isso. Não haverá tantas ocorrências de um enunciado de oração sem o pronome pessoal como sujeito, de forma alguma. Há alguns casos, são raros, algumas situações informais em que isso acontece. Há enunciados, por exemplo, com verbos no imperativo que pode acontecer, mas lembre-se, os pronomes serão sempre necessários diante dos verbos. Por exemplo, em português, choveu muito no inverno passado. Este é um verbo que nós não precisamos colocar sujeito, mas em inglês, it, aquele pronome neutro que nós mencionamos na tabela há pouco. It rained a lot. Está muito quente. It is very hot. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Convido vocês a visitarem meu blog, a curtir as informações e a dar sugestões, comentários. Fiquem à vontade. Aqui está o meu canal no YouTube, meu e-mail para consultas, meu Twitter, caso desejem twittar para mim. Até mais. Até a próxima.